Isso. Como é que funciona a partir de agora, então? O Ivan está mais acostumado a acompanhar esse tipo de... esses protocolos sendo cumpridos. Vai me ajudando aqui, Ivan. O Ministério Público pode decidir que oferece denúncia, mas ele pode decidir também arquivar o caso. Ou pode decidir devolver o caso à Polícia Federal pedindo mais investigações sobre alguma lacuna que eventualmente tenha de ser preenchida. Supondo que o Ministério Público esteja satisfeito com os elementos e ofereça uma denúncia contra o ex-presidente, quem decide aí se recebe ou não essa denúncia, fosse um caso contra mim ou contra a Sheila ou contra o Ivan, seria um juiz. Sendo este caso contra Bolsonaro, será o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes. No caso, Alexandre de Moraes. Aceitando-se a denúncia, Bolsonaro se torna réu. Pena máxima para esse caso, 25 anos. Se ele for condenado a mais de 8 anos, terá de cumpri-los, não a totalidade deles, mas em regime fechado. Menos de 8 anos ele pode cumprir em regime semiaberto. Menos de 8 anos, regime semiaberto funcionaria como isso? Em casa? Uma prisão domiciliar? Um tornozeleira, uma medida... Tornozeleira, coisa assim. Mais de 8 anos, necessariamente, regime fechado, aí não tem nem discussão. Até porque ele tem bons antecedentes, enfim, ainda não tem nenhuma condenação criminal, a condenação que ele tem é no Tribunal Superior Eleitoral, então Bolsonaro pode alegar essas atenuantes, e essas atenuantes farão diferença, no caso dele, em caso de condenação. Ocorre que ainda há outros processos, né, tramitando em relação a supostos crimes cometidos pelo ex-presidente. Alguns mais avançados, como no caso da fraude no cartão de vacinação. Esse é um caso que a PGR entendeu que ainda não havia elementos para fazer uma acusação e pediu novas investigações, né, no começo desse ano, só para usar aqui de exemplo. E tem também as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Essas são as mais graves, envolvendo o ex-presidente. Não é boa a situação de Bolsonaro, até porque esse é um daqueles casos em que tá tudo ali, né? Tá tudo ali, à nossa vista. Sabe aquele assassinato que foi filmado? E que a pessoa fala, investigações serão realizadas. Tá, tem que realizar investigações, mas eu tô vendo ali uma pessoa atirando na outra, eu tô vendo que a pessoa que apertou o gatilho é o fulano. Nesse caso, quando surgiu a denúncia, se não me engano foi no Estadão, o Bolsonaro participava de um evento idêntico a este que aconteceu nesse último fim de semana em Balneário Camboriú, só que era nos Estados Unidos. Era uma reunião da CEPAC, essa reunião da direita. E ao falar sobre o assunto, ele disse que estava sendo crucificado por joias que ele não tinha nem o conhecimento que existiam. E aí depois ele teve que admitir que ele tinha conhecimento, que não só tinha o conhecimento, como tinha pegado pra ele. Porque ele tinha entendido que aquilo era um presente pra ele e não pro Estado brasileiro. Ora, se ele entendeu que aquilo era um presente pra ele e ele podia fazer o que bem entendesse com aquelas joias, na época ainda não tinha nem Patek Philippe, muito menos esse barco de ouro aí, sobre o qual a gente não sabe tanta coisa. Por que aqui na CEPAC ele disse que não sabia da existência dessas joias? Né? E aí teve Vacef dizendo que tudo aquilo era mentira, e depois admitindo que foi lá sim, naquela loja na Flórida, para comprar o relógio de volta. Para salvar o relógio, dar de presente ao Estado brasileiro, esse grande patriota. Né? Então tá tudo ali. Tá tudo ali. Por que o pai do Mauro Lorena Cid teria tirado uma fotografia de um daqueles itens que foram entregues pela Arábia Saudita? E aí você junta com as mensagens do Mauro Cid Filho dizendo precisamos de uma foto para que a gente possa fazer o orçamento. Então tá tudo ali na nossa cara. E aí vem esse Selva. A Selva é o alívio cômico, né? Uhum. Olha aqui o eu nunca entendi muito bem o que significa esse Selva. Selva! Você imagina o cara pintado ali com a bochecha pintada de preto, né? Se esgueirando entre as matas, buscando o inimigo, bravos homens valorosos. Não, os caras estavam trocando o link para um leilão de joias roubadas. Selva! A gente fica na expectativa dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República, porque na gestão anterior houve um pedido da PGR para que esse caso das joias fosse declinado, né? Saísse do Supremo Tribunal Federal, mas como os procuradores, enfim, têm autonomia e agora é um procurador indicado por um outro governo, a gente não sabe qual vai ser enfim, a manifestação, né, da PGR nesse... Mas já houve um pedido da Procuradoria-Geral da República no passado, da vice-procuradora Lindora Araújo, para que fosse declinado e isso não fosse de competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso das joias. Boa. E é tudo tão difícil de explicar, e a gente sempre brinca aqui,
que quando alguém tenta explicar o inexplicável, inevitavelmente acaba caindo no ridículo. Não tem como. Que aí veio Eduardo Bolsonaro, sempre o mais voluntarioso, né, da família nesses instantes, e resolveu fazer uma súplica ao governo saudita e também uma explicação sobre o porquê não faria nenhum sentido o pai dele tentar embolsar o dinheiro dessas joias. Coloca aí. Mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Bom, como ficou claro, esse áudio é de uma entrevista que Eduardo deu à TV CNN, e ele diz que Bolsonaro não precisa desses recursos, mas a gente sabe que ele não precisa. Ué, e desde quando o ladrão só rouba quando precisa? Ele tá muito feliz com o G-Shock dele, não tenho dúvida. Ele nunca teve a intenção de trocar o G-Shock no pulso dele pelo Patek Philippe. Porque Bolsonaro não tem sofisticação para avaliar o valor de um Patek Philippe que não seja o financeiro, o monetário. Mas o monetário ele tem. Ah, tem. Até porque ele tem você aí ao lado, né, Edu? Até porque ele tem o Flavinho, que de grana entende. Então ele sabe exatamente o valor monetário daquele... Não o valor intrínseco de você ter uma obra de arte. Procurem no YouTube como é que é a fabricação de um relógio desses. Quanto demora para ele ser feito, o cuidado, os detalhes milimétricos, né? Não é à toa que esse troço custa tão caro. Mas o valor monetário ele conhece. É G-Shock no pulso, Patek no bolso. É farofa de frango na perna, mas no Palácio do Planalto é lagosta. Ele não precisa dos recursos. Mas mesmo assim, quando precisa de grana para custear os seus processos, ele não usa a própria grana. Ele pede Pix. E fatura 17 milhões. Então ele sabe muito bem o valor monetário das coisas, embora não tenha, repito, a sofisticação para entender o valor intrínseco de alguns objetos. E quanto a essa tentativa desesperada de pedir para a Arábia Saudita pegar de volta as joias, primeiro, para manter boas relações, bastava não ter vendido, né? Bastava ter feito com elas aquilo que deveria ter sido feito desde o começo, incorporá-las ao patrimônio nacional. Foi para isso que a Arábia Saudita presenteou o Brasil, imaginamos. Pode ter mais coisa por trás. Mas, a princípio, presentes de chefes de Estado a outros chefes de Estado têm esse destino. Bastava não ter vendido. Agora que vendeu, o estrago tá feito. E caso a Arábia Saudita peça de volta, primeiro, não vai adiantar nada porque esses relógios já pertencem ao Estado brasileiro. E segundo, isso não mudaria em uma vírgula a situação jurídica de Jair Bolsonaro. A impressão que dá é Eduardo Bolsonaro querendo ganhar tempo e apelando aí para um recurso desesperado que na prática não teria função e valor nenhuma. Não é bonito o futuro, Edu.